Prezado colega dentista, prezada colega dentista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live número 48, um breve tutorial de como instalar um implante que não possui kit de cirurgia guiada através da técnica de cirurgia guiada. Meu nome é Max, cirurgião dentista, e eu ajudo colegas a aumentar a produtividade deles com cirurgia guiada, entenderem a cirurgia guiada, a descomplicar a cirurgia guiada e implementar essa técnica dentro do consultório, no dia a dia. Vamos lá, e o nosso tema de hoje é como instalar um implante que não possua um kit de cirurgia guiada através da cirurgia guiada. Tá? Hoje a nossa live é um tutorial. Vou diminuir isso, né? Opa. A aula vai ser assim, gente, ó, tutorial de como instalar um implante guiado sem o kit de guiada dele, tá? Você pode usar um kit de outro sistema, com umas dicas que eu vou dar aqui agora. A primeira coisa, como é que surgiu essa ideia? Né? Como é que surgiu essa ideia do implante guiado sem kit de cirurgia guiada? Vamos lá. Como é que surgiu essa ideia? Vou mover aqui. Cara, olha só, eu comecei na cirurgia guiada em 1900, implante em 1998, mas cirurgia guiada em 2016 efetivamente. Na verdade, gente, a gente já faz cirurgia guiada há muito tempo. Todos os colegas cirurgiões dentistas que fazem implantes em consultório fazem cirurgia guiada já há um tempo sem saber, tá? Sem saber, vocês fazem sem saber. O que acontece hoje é que a gente transformou a cirurgia guiada, do que era antigamente, uma cirurgia guiada high-tech, que é a que a gente utiliza hoje, está evoluindo bastante, a gente utiliza hoje. Então, por volta de 2016, quando a gente começou a fazer todos os casos full, né, todos os casos guiados, né, lá em 2016, a gente trabalhava com kit de cirurgia de uma determinada empresa, bom? E essa empresa lançou um novo sistema de implantes dentro da empresa. E a gente queria obrigatoriamente, a gente já fazia cirurgia guiada, e a gente queria obrigatoriamente utilizar aquele sistema, aquele novo implante, através da técnica de cirurgia guiada, porque primeiro a gente utilizava a técnica. Tá? A gente queria a técnica, estava definindo bem a técnica, mas a gente queria usar qualquer tipo de implante. Isso serve para qualquer área, né? Muitas vezes a gente faz uma boa técnica de, digamos assim, aprende bastante a fazer facetas, né, laminados cerâmicos, mas a gente quer trabalhar com IMEX, quer trabalhar com outro material, enfim. Mas a técnica a gente vai aperfeiçoando e a gente quer usar vários materiais. Enfim. E no caso da cirurgia guiada foi a mesma coisa. Tá? A gente trabalhava com um sistema de implantes e a empresa de implantes lançou um sistema de implantes e a gente queria instalar guiado. E eu sempre imaginei, sempre pensei que a cirurgia guiada não poderia ser engessada a um sistema, ela era uma técnica. E essa técnica não pode estar vinculada a uma empresa, a um sistema especificamente. Foi quando a gente começou a pensar de uma forma de instalar esse implante através da técnica de cirurgia guiada. Né? E foi aí que a gente começou, em 2016 ou 2017, a pensar dessa forma. E desde 2018, efetivamente, a gente faz instalação de implantes que não possuíam, na época, hoje esses implantes já possuem kit de cirurgia guiada, a gente fazia instalação de implantes que não possuíam kit de cirurgia guiada, através da técnica guiada, fazendo pequenas alterações na técnica. Né? A essência é a mesma, as pequenas alterações durante o transcirúrgico, a gente fazia essas alterações de tal forma que a gente conseguia instalar esses implantes todos através da técnica de cirurgia guiada, mesmo se esse implante não possui um kit específico de cirurgia guiada. Hoje a maioria dos implantes possui, né, um kit de cirurgia guiada, mas pode acontecer alguma situação, por exemplo, um colega, atualmente ele adquiriu um kit de cirurgia guiada e de uma outra empresa ele possui outros implantes ainda de uma empresa que ele trabalhava, ele foi e me perguntou, Max, eu consigo fazer a instalação desses seus implantes? Eu falei assim, sim, tem uma pequena limitação, mas você não, teoricamente, não vai perder esses implantes, porque você vai conseguir sim instalá-los através da técnica de cirurgia guiada com algumas variações. Tá? Isso a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo e até hoje a gente instala, né? Hoje aí no feed que a gente coloca no Instagram, os vídeos do YouTube, a gente coloca vários implantes
que não possuem kit de cirurgia guiada através da técnica de cirurgia guiada. Isso é bom para quê? Isso é bom para a empresa entender que a gente consegue fazer independente do kit. Né? Isso vai muito da habilidade de cada um. E cada colega que faz aqui cirurgia, faz implantes, faz cirurgia guiada, consegue também fazer dessa forma a cirurgia de implantes, do implante guiado sem possuir kit de cirurgia guiada. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa entender antes disso. Então, isso foi desde 2016, foi desenvolvendo em 2018, efetivamente, a gente começou a fazer isso, tá? Com os sistemas todos, né? Aí foi lançado um kit do sistema que a gente estava instalando desde 2018, e agora lançou o sistema de implantes, a gente está instalando ele guiado da mesma forma. E a gente já fez vários casos aí no feed, aí vocês olham, tem vários casos de um implante que não possui kit de cirurgia guiada. Mas para a gente entender isso, é importante o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que entender é o offset. Eu sei que eu vou ser redundante, vou falar pra caramba de offset aqui, mas o offset, para todo mundo entender, é a compensação. Né? O offset é o calcanhar de Aquiles de todo cirurgião dentista que faz implantes. Eu falo cirurgião dentista que faz implante, gente, porque a gente primeiro é cirurgião dentista. Vocês nunca vão me ouvir falar que eu sou implantodontista. Eu sou cirurgião dentista e instalo implantes dentários. Né? Implantodontista é um título, mas eu sou cirurgião dentista primeiramente. Tá? Então, o offset é uma compensação. Essa compensação está onde? No tamanho da broca, na chave, enfim, tem várias opções de compensação. Tá? Mas para a gente entender melhor o nosso offset, vamos voltar aqui na nossa aula, o offset é a distância plataforma superior do implante, tá? Plataforma superior do implante, plataforma superior da anilha, a plataforma do implante. Nunca é plataforma inferior da anilha à plataforma do implante. Nunca é plataforma superior da anilha a nível ósseo. Nunca é plataforma inferior da anilha a nível ósseo. Sempre é P2P, que eu costumo falar, né? Plataforma superior da anilha até a plataforma do implante, independente do tipo de plataforma. Tá? Se é plataforma de conexão externa, de conexão interna, se é plataforma que vai ficar a nível gengival, não vai ficar, sempre. Então, grava isso, que é sempre a distância entre, vou botar aqui, é a distância entre a plataforma superior da anilha, ou, caso não tenha anilha, plataforma superior do guia, onde teoricamente seria posicionada a anilha, até a plataforma do implante. Tá bom? E essa distância e o offset padrão, sempre, na maioria dos casos, não na maioria, mas na maioria das empresas, porque na maioria das empresas é de 9 milímetros. E também possui um offset alterado. Isso varia de cada empresa, ele pode ser tanto para mais ou para menos. Quanto para mais, para menos, Max? Depende. Mais pode ser 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros. O que isso vai variar? Vai variar de acordo com a filosofia de cada empresa, tá? A filosofia de cada empresa, isso vai variar por quê? Vou dar um exemplo bem simples disso, para a gente entender bem a questão de instalar um implante sem kit de cirurgia guiada, a gente tem que entender primeiramente o que é offset. Offset sempre será, grava aí, a distância entre a plataforma superior da anilha e a plataforma do implante, independente do tipo de plataforma. Se é conexão externa, se é conexão interna, se é a nível ósseo, se é a nível gengival, enfim. É sempre essa distância. Nunca é plataforma superior do implante, nível ósseo, plataforma inferior da anilha a nível ósseo, plataforma inferior da anilha a plataforma do implante. Offset, gravem, é plataforma superior da anilha, plataforma do superior do implante, ou margem superior da anilha, a plataforma do implante. Sempre é offset, é essa informação, tá? Vamos voltar. E aqui eu já deixei escrito, né? Offset
é a compensação. Uma compensação de quê? Justamente das brocas, não necessariamente do tamanho das brocas, mas nas marcações que estão nas brocas e também nas marcações das chaves. As chaves, muitas vezes, na maioria das vezes, elas são do mesmo tamanho das chaves convencionais que a gente utiliza, só que a marcação, aquele risquinho que a gente sempre olha, ele tem uma variação ali por conta dessa compensação. Então, o meu offset, lembrando, é a distância entre a plataforma superior da anilha até a plataforma do implante. E a gente tem um offset padrão, que normalmente ele é de 9 milímetros, na maioria dos casos, tem casos que é de 10, alguns sistemas que trabalham sem um passador de fresa, eles trabalham com um offset de 10, mas já é um offset travado, eles não conseguem alterar tanto para cima quanto para baixo alguns sistemas. Isso vai mudando, é claro. Tá? E um offset alterado, que pode ser tanto para mais, na maioria dos sistemas trabalham para mais, quanto para menos. Com alguns sistemas trabalham com um offset menor. Por que isso? Para mais é uma necessidade, foi como eu falei no início da aula aqui, tirando a dúvida do João, a gente precisava trabalhar com o offset alterado por conta justamente da distância. Tá? Muitas vezes a gente não conseguia a distância entre a plataforma do implante e a plataforma superior da anilha de 9 milímetros, e a gente precisava de um offset alterado, um offset para cima, de tal forma que a gente conseguisse, o software permitisse que a gente planejasse aquele implante naquela posição e mandasse para impressão e depois você operar. Tá? Então já existe offset alterado para mais, varia o offset alterado para mais, você pode ter offset alterado de 0,5 milímetro, você pode offset alterado de 1 milímetro, de 1,5 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, depende do sistema que você trabalha de implantes. Né? Cada implante possui uma padronização de tamanhos. Por exemplo, tem sistemas de implantes que trabalham com 7, 9, 11, 13, 15. Tem implantes que trabalham com 7, 8,5, 10, 11,5 e 13. Tá? Então, para esse offset que trabalha com a diferença de 2 em 2 milímetros para cada sistema, para cada tamanho de implante, o offset alterado dele sempre vai ser 2 milímetros a mais. Então, se o offset padrão dele é 9, a chave outra maior para o offset alterado vai ser de 11. Da mesma forma que um sistema que trabalha com 1,5 milímetro a mais, a chave é de 9, a outra chave é de 10,5 a mais. Tá? Então, isso varia de acordo com o sistema. Isso, nenhum é melhor do que o outro, cada um desses funciona da mesma forma, desde que bem planejado. Então, a gente precisa entender esse nosso offset, para mais ou para menos. Hoje, já tem sistemas trabalhando com offset menor, por conta de espaços cirúrgicos, né, para a gente poder trabalhar, principalmente por conta de abertura de boca. Né, então, já trabalha com offset de 7, né, mas isso a gente também pode pedir uma alteração dentro dos softwares. Os softwares hoje já permitem isso, pequenas alterações. Tá? Se não permitir alteração, a gente vai usar um atalho para fazer essa alteração, enfim, um atalho cirúrgico, digamos assim, mas a gente consegue trabalhar com offsets menores também para fazer a instalação da cirurgia do implante através de uma cirurgia guiada. Tá? Por que eu falo isso tudo? Porque, independente do implante que a gente vai trabalhar, obrigatoriamente a gente precisa entender o que é offset. Tá? E muito colega não consegue entender isso. Bom, não consegue mesmo, é muito difícil de entender, porque tem uma formação de implantodontia, principalmente com referência de crista óssea, enfim, basicamente, né, os implantes, quando a gente instala sempre, a nossa referência é a crista óssea principal, né, onde vai ficar essa plataforma do implante, e quando trabalha em offset, essa nossa referência, ela muda, então às vezes a gente se perde um pouco, mas as fresas, as ferramentas que a gente possui, elas já são alteradas para isso. Tá? O que muda um pouco é o conceito, né? A visualização do implante na hora da instalação, mas isso com o tempo a gente acaba aprendendo. Beleza? Então, quando a gente trabalha com cirurgia guiada, o mais importante que a gente tem que ter também na cabeça, além do offset que eu já falei, 1.0, né? Offset, a gente precisa entender isso obrigatoriamente para poder trabalhar. 2.0 é conhecer as ferramentas. Por que eu falo isso? Porque os kits de cirurgia guiada, eles nada mais são do que uma evolução do kit de cirurgia convencional.
Mas se a gente parar para pensar, a gente vai analisar friamente o kit, basicamente os kits são muito parecidos, tem fresas de tamanhos diferentes, mas as fresas curtas que hoje possuem os kits, elas são do mesmo tamanho das nossas fresas convencionais, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que, na minha opinião, eu acho que o kit, ele tinha que ser... Eu sei que é difícil isso para empresas entender, por conta das questões comerciais, enfim, mas o kit, ele obrigatoriamente, ele precisava ser assim, meio que universal, entendeu? A gente poder utilizar os outros sistemas também, né? O mesmo kit a gente faz guiado ou não guiado, tá? E a gente consegue fazer dessa forma, guiado e não guiado com o kit. Tanto com que até o kit convencional eu consigo. Com o kit guiado eu faço não guiado com o kit. É só entender as ferramentas. A gente tem que conhecer as ferramentas, tá? E no kit de hoje, ele possui as brocas curtas, que nada mais são do que o tamanho da broca que a gente possui, a broca curta do kit de cirurgia convencional, tá? É o mesmo tamanho da broca. Então, assim, se a gente conhecer bem as ferramentas, a gente vai começar a entender como é que funciona a cirurgia guiada e a gente vai começar a instalar os implantes através da técnica de cirurgia guiada, alguns implantes que não possuem kit de cirurgia guiada. Então, é importante a gente conhecer essas ferramentas. Eu vou localizar aqui uma foto só para a gente entender isso, tá? Eu vou botar aqui, ó. Opa. Vou botar aqui, não, acho que não é essa foto que eu gostaria. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Vou voltar naquela foto ali mesmo. Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho. Ah, beleza. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente entender um pouco mais, tá? Se vocês observarem essa imagem aqui, eu estou utilizando um implante. Esse implante da empresa não possui um kit de cirurgia guiada ainda, tá? Está estando em processo de desenvolvimento, pelo que eu ouvi falar, tá? Mas eu estou utilizando uma chave do próprio kit convencional, né? Um montador de implante do próprio kit convencional. Mas, Max, esse implante não possui kit, essa chave não é guiado. Bom, o que me diz se é guiado ou não, primeiro é a técnica, tá? E segundo, essa chave ela pode sim ser utilizada através da técnica de cirurgia guiada, porque, como eu falei, é offset, tá? É offset que a gente tem que entender. Então, normalmente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, botar aqui a imagem, tá. Eu vou fazer uma medição aqui. O offset, vocês entenderam que o offset é a distância entre a plataforma superior do implante e a plataforma superior da anilha até a plataforma do implante. Vocês entenderam isso. E aquela distância, obrigatoriamente, ela tem que ter 9 milímetros. Se ela tem que ter 9 milímetros, então se eu chegar e medir aqui, nessa região, vou botar aqui desse jeito aqui para a gente entender. Plataforma do implante, plataforma, teoricamente, da anilha. Por quê? Porque minha anilha, meu montador, ele vai bater na anilha aqui, ó, não vai conseguir descer mais, tá? Se eu tenho essa distância, vou aumentar aqui para 10 pontos. Se eu tenho essa distância de 9 milímetros, 9 milímetros, se eu tenho essa distância de 9 milímetros, eu tenho uma ferramenta que me serve para trabalhar com cirurgia guiada, porque eu preciso dessa distância de 9 milímetros, e normalmente essa distância é até demais, chega a ser até de 10, dependendo do montador. Então eu tenho aqui tranquilamente uma ferramenta, um montador do meu kit convencional, que me serve para utilizar através guiado, que na verdade eu vou fazer a instalação dele. Por que eu utilizei esse montador? Simplesmente para servir de material didático para vocês. Eu poderia ter utilizado um outro montador, como este aqui, que é o montador do kit de cirurgia guiada, que se a gente parar para pensar, se eu pegar esse aqui, vou pegar essa imagem e jogar aqui, ó, essa distância dessa linha aqui. Por que dessa linha? Porque esse montador é um montador alterado. Se eu pegar essa distância dessa primeira marcação até a plataforma do implante, ela é de 9 milímetros.
que é meu offset normal. Só que eu estou usando um montador com offset alterado, porque eu vou descer esse implante, porque meu offset está aqui em H6,5, então offset alterado. Então eu posso usar a mesma ferramenta sem problema nenhum. Por isso que eu falo que a gente precisa conhecer nossas ferramentas, tá? Então aqui eu estou utilizando o montador. Ah, mas eu posso descer mais? Sim, aqui eu vou descer mais, aqui eu vou descer 10,5. Já fresei os 10,5, mas eu vou descer 10,5 porque eu quero botar esse implante na posição ideal, porque eu tenho um offset alterado. Então, as ferramentas, a gente conhecendo bem elas, a gente consegue instalar normalmente. E nesse caso especificamente, eu estou usando um montador para implante estreito, nesse caso, só que eu estou usando uma anilha regular. Então, eu consigo ultrapassar tranquilamente essa parte mais alargada, né, do meu montador pela anilha, e se eu quiser instalar um implante, se eu tiver fresado esse implante a mais, eu consigo tranquilamente instalar esse implante na posição ideal, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Então é importante a gente conhecer as nossas ferramentas para a gente poder fazer a nossa cirurgia guiada sem usar um kit do implante especificamente. Você precisa das chaves. É claro, né? A gente está usando um implante do mesmo sistema da empresa. Então, aqui, obrigatoriamente, a gente utilizou inicialmente as brocas de guiada do kit convencional e depois a gente mudou para as brocas do kit de cirurgia desse implante, com algumas alterações, é óbvio, né? A gente é implantodontista, a gente conhece, a gente tem a mão ali, a gente sente, e a gente conseguiu fazer a instalação desse implante. O que eu falei antes, logo no início, né? A gente, instalei o implante na posição, depois eu fui e tirei o guia cirúrgico, utilizei as chaves do kit convencional e terminei de descer esse implante na mão, né, para que ele ficasse no posicionamento correto que eu gostaria. Eu utilizei as chaves dos kits, as catracas marcadas, né, com essas linhas de marcação, né, com as medições, para terminar de descer o implante até a posição desejada, né, manualmente. Qual o problema disso? Nenhum. Você está fazendo uma cirurgia guiada, né, você fez toda a fresagem, você fez a instalação do implante, falta descer mais 1,5 milímetro, o implante não vai desviar, gente. Então você termina de descer na mão. Isso é de cada um. Eu gosto de fazer isso, tá? Mas não quero fazer a máquina, vai fazer direto com guia, não tem problema, mas eu gosto de fazer dessa forma, tá? E depois a gente tem um resultado bem satisfatório do posicionamento do implante, ou dos implantes, tá? E depois de instalados e colocados na posição ideal. Essa é a ideia, tá? Então, assim, entender bastante as ferramentas que a gente possui para poder trabalhar com um kit de cirurgia guiada, tá? E instalar esses implantes de cirurgia guiada, tá bom? Esse é o resultado que a gente tem aqui. E fica uma dica, deixa eu localizar aqui. Essa imagem aqui é melhor. Vou voltar aqui. Toda vez. Aqui, não, primeiro deixa eu achar uma imagem aqui. É muita imagem, gente, às vezes deixa eu ver se essa aqui vai me resolver. Opa! Aqui eu estou utilizando, eu vou diminuir bem essa imagem, para a gente entender. Vamos lá. Aqui eu estou utilizando uma anilha estreita do sistema. Por que anilha estreita? Porque o espaço só me permitia trabalhar com uma anilha estreita, tá? Estou utilizando uma anilha estreita, um implante que não possui kit de cirurgia guiada, ele está sendo instalado guiado, e eu estou utilizando o montador do kit de guiada. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com um implante da mesma empresa, as conexões internas ali são iguais, então estou utilizando um montador guiado. Poderia utilizar o montador do kit desse implante? Poderia. É só fazer a medição aqui. A gente vai fazer a medição quando? Tudo antes da cirurgia, gente. Tudo previamente à cirurgia, tá? Previamente à cirurgia. A gente vai fazer essa medição tudo previamente à cirurgia. A gente vai instalar esse implante, tá?
A gente vai fazer a instalação desse implante guiado. Bom, mas quando for possível, aí fica a dica para vocês, quando for possível, sempre utilize anilha estreita, tá? Isso aqui é uma anilha estreita. Sempre quando possível, a gente vai utilizar a anilha regular para fazer essa instalação desse implante. Por quê? Facilita, tá? Facilita bastante, principalmente quem não tem ainda um pouco de experiência, facilita bastante a instalação desse implante, através da técnica de cirurgia guiada. A gente vai fazer toda a fresagem e depois a gente vai trabalhar. Por quê? Porque, como eu falei, aqui eu precisava descer um pouquinho mais o implante, ó. Então eu utilizei o montador, eu utilizei o montador convencional e ele passa pela anilha. Tá? Então a gente desce um pouquinho mais ele quando necessário. Mas se não for possível, a gente vai utilizar o guia, né? A anilha estreita. E eu faço muito com anilha estreita, tá? Mas importante foi aquilo que eu falei no início. A gente tem que conhecer as ferramentas que a gente trabalha, de tal forma que a gente consiga poder planejar a cirurgia para não ter nenhum problema. Então, primeiro é um bom planejamento, sempre no início, bom planejamento. Ah, Max, eu tenho aqui um implante aqui guardado, eu já quero fazer. Não estou falando que você não vai conseguir fazer, mas você precisa obrigatoriamente entender bem as ferramentas que você tem, tá? E aí fica a dica, sempre for trabalhar um implante que não possua kit de cirurgia guiada, dê preferência às anilhas regulares, que elas são mais fáceis, mais flexíveis de trabalhar do que as anilhas estreitas. Se de tudo não for possível, é possível sim trabalhar com anilha estreita, desde que essa anilha estreita, a medida dela, seja compatível com o sistema de implantes que você vai trabalhar. Né? Não adianta nada eu pegar um sistema de estreito, uma anilha estreita, e o implante que você está lá guardado não tem um diâmetro específico para isso. Tá? Mas sim, é possível. Tá bom? E tem uma dica também disso, né? Assim, vamos lá. Deixa outra dica que eu vou botar nessa imagem aqui. Nessa imagem? Deixa eu ver aqui. Nessa imagem mesmo fica melhor. Tá? Num caso desse aqui, por exemplo, no dente anterior, né, a gente trabalhou com um implante que não possui kit de cirurgia guiada. Bom, qual que é a minha dica em relação a isso? Bom, vocês vão trabalhar um implante que não possui, Max, mas o implante não possui, eu estou com o implante de uma empresa e o meu kit é de outra empresa. Bom, a minha dica é a seguinte, você vai fazer a fresagem, vai iniciar a fresagem utilizando o kit da empresa que você adquiriu, tá? Mas você vai instalar o outro implante. Na última broca, seu implante é de 3,5, lá, a última broca, você ou utiliza a broca do sistema de kit guiada, ou faz como eu faço. Na última broca, em muitas situações, eu removo o guia cirúrgico, na última, tá? Removo o guia cirúrgico e faço a complementação da fresagem com a broca do kit convencional. Mas, Max, você não está fazendo guiado? Estou fazendo guiado. Eu fiz todo o caminho guiado e depois removi o guia cirúrgico e terminei a fresagem, tá? Utilizando uma broca do kit convencional. Max, não vai desviar? Cara, o caminho já está feito. Você é implantodontista. Você tem habilidade suficiente, você já fazia mão livre. Né? Não faz sentido nenhum você já ter todo o caminho feito através de um kit que você utilizou e depois só dar a última broca, digamos assim, o acabamento do alvéolo cirúrgico utilizando a broca do seu kit. Foi isso, do kit convencional. Foi isso que eu fiz nesse caso. A gente fez toda a fresagem do caso utilizando brocas de um kit de guiada. Quando foi na última fresa, a gente remove o guia cirúrgico e finaliza a formação do alvéolo cirúrgico com a broca do kit convencional, no olho, né? Olhando diretamente para o que a gente está fazendo. Exatamente isso, tá? Exatamente dessa forma. É isso que você vai fazer, tá? E depois, se você quiser colocar o guia cirúrgico, foi o que eu fiz aqui, ó, coloquei o guia cirúrgico para fazer a instalação, coloco o guia cirúrgico utilizando a chave do kit convencional e faz a instalação do implante, sem problema algum isso, tá? E o implante é instalado numa posição bem
interessante, né? Está planejadinho ali, os implantes são instalados bem corretamente ali, na posição desejada, na posição planejada, tá? Previamente através da técnica de cirurgia guiada. Então a gente foi instalado esse implante dessa forma, beleza? Quando a gente faz, se você pode utilizar, Marcos, eu posso utilizar só o kit convencional, sem ter um kit de cirurgia guiada? Pode utilizar sim. Só que você vai ter que pensar bastante antes de utilizar, tá? Porque é o seguinte, as fresas do kit convencional, elas não possuem em nenhum momento, uma marcação. O tamanho, sim, pode ser compatível, mas ela não possui nenhuma marcação que te indique que você vai ter que descer 9 milímetros, né? A marcação tem que ser 9 milímetros a mais por conta do offset, se o offset tiver padrão os 9 milímetros. Tá? Então, se você tem uma broca lá convencional para instalar um implante de 3,5, você tem que entender que a marcação de 11 milímetros ali é 11 milímetros mesmo, tá? Uma broca convencional. Tá? A marcação de 11 milímetros uma broca de guiada, na verdade, elas não são 11 milímetros, elas são, dependendo do sistema, são 20 milímetros, 21 milímetros, né? A marcação porque tem essa compensação em relação ao offset. Mas normalmente as brocas são do mesmo tamanho, do mesmo comprimento. Você pode sim utilizar uma broca do kit convencional sem um passador de fresa, né? Tem que ter habilidade para isso. Você pode, através da anilha, tranquilamente fazer essa instalação desse implante, fazer toda a fresagem, né? Através da anilha, né? No visual, tá? No visual ali olhando, tá? Checando. A vantagem de você utilizar um kit de cirurgia guiada é que você tem as ferramentas, no caso do kit convencionais hoje do sistema, dos sistemas convencionais, que possuem os passadores de fresa, né? Eu vou fazer uma live sobre isso depois, tá, gente? Tipos de kits, qual que é melhor, qual que é pior, passador de fresa, enfim, essas coisas. Eu já fiz uma live dessa, mas sempre gera uma dúvida, a gente vai e fala de novo. Tá? E o passador de fresa é justamente para te dar uma estabilidade maior na hora da fresagem, né? Você entra com a broca, vai te dar uma estabilidade maior durante a fresagem, tá? Essa é a função, basicamente, do passador de fresa. Tá? Você pode usar sem passador de fresa? Eu utilizei várias vezes sem passador de fresa, tá? Começava com passador de fresa, mas como eu utilizar um implante que não possuía kit de cirurgia guiada, eu tirava o passador de fresa e terminava a fresagem sem um passador de fresa. Mantinha o guia na posição, mas terminava a fresagem sem um passador de fresa. Por quê? Por que eu mantinha o guia em posição? Para me dar referência. Tá? Eu já tinha medido a broca para me dar referência. Então, sim, é possível a gente trabalhar dessa forma, poder instalar um implante sem ter kit de cirurgia guiada, tá? Utilizando apenas as referências que a gente possui. Tá? Então, vamos resumir aqui a nossa aula de hoje, conhecer as ferramentas, né? Conhecer as ferramentas, aí entra a dica, né? A dica que é, sempre que possível, utilizar a anilha regular quando for instalar um implante que não possui kit guiado. E iniciar a instalação guiada e depois desce na mão, utilizando os próprios montadores, tá? Convencionais do kit de cirurgia convencional. E é possível, quando a gente utiliza kit de cirurgia convencional, cirurgia convencional, o kit de cirurgia convencional, cirurgia guiada, a gente consegue instalar implante de até 11 milímetros. Aí você me pergunta, mas como até 11 milímetros? Porque é o tamanho da broca, né? A broca de cirurgia convencional, muitas delas, ela possui um comprimento, né? O comprimento dela, o comprimento da área ativa, tá, gente? Até, digamos assim, a broca tem a parte que entra no contraângulo e a parte que é ativa, né? A parte escura, né? da broca, né? DLC, né? Essas coisas todas. E aquele tamanho varia entre 21 milímetros, 22 milímetros. Se eu tenho uma broca de 21 milímetros, se eu descontar o offset ali, que é de 9, né, eu consigo instalar um implante aí até 12, né? Dependendo do sistema. Mas até 11 é o ideal. Foi aí que surgiu a ideia de colocar um kit, as brocas curtas, né, nos kits de cirurgia guiada. Então, a broca curta nada mais é do que as brocas convencionais com as marcações variadas, né, com as marcações alteradas.
né? Mas são brocas convencionais. Então, você consegue tranquilamente instalar um implante de até 11 milímetros com as brocas convencionais que você tem, caso o seu kit não possua broca curta ainda. Alguns kits não possuem broca curta. Tá? Os kits mais antigos não possuem, mas muita gente ainda trabalha com sistemas, não migraram, digamos assim, para um sistema de implantes. Isso é brabo, né, gente? A gente adquire um monte de implante num sistema que lança, aí você começa a trabalhar, compra o kit de cirurgia guiada daquele implante, daqui a pouco a empresa lança outro sistema de implantes, aí você já fica vendido, porque você não tem mais como trabalhar, né? Porque tem que comprar outro kit. Cara, que loucura isso. Loucura isso. Tá? Então você consegue tranquilamente instalar implantes de até 11. Opa, tá ruim aqui minha digitação. De até 11 milímetros com o kit convencional. Já fiz isso dezenas de vezes. Tá? Dezenas de vezes. Sei lá, acho que até centenas de vezes eu já fiz. Bom, não me lembro mais, mas já fiz um bocado de vezes. Sinceramente, um bocado de vezes. Isso aí. Deixa eu botar aqui de novo. Tá? Então, sim, é possível fazer dessa forma, utilizar um kit utilizando sempre com offset padrão. Tá? Sempre com offset padrão. De 11 milímetros. Vou botar aqui entre parênteses, sempre com offset padrão. Tá? Ah, Max, meu offset está alterado, eu não vou conseguir trabalhar 11 milímetros. Se o offset é alterado, você vai ter que trabalhar com implantes menores, né, de comprimentos menores. Se o seu offset trabalha de 2 milímetros, se você com um kit convencional, se o offset alterar para cima, você vai ter que trabalhar com implante de 9 milímetros, por exemplo, vai ter que diminuir esse comprimento de implante. Não necessariamente, né? Assim, tem como a gente fazer alterações, tem como a gente fazer a instalação do implante, começar a instalação do implante e depois terminar a fresagem na mão. Então, assim, a função principal, né, da anilha, do guia cirúrgico, é direcionar a fresagem. Né? Isso que eu deixo bem claro nas aulas. Né? O guia cirúrgico está ali com a anilha para ter um direcionamento mais preciso durante a fresagem. Tá? Se você já fez a primeira fresagem, broca lança, enfim, depois broca número 2, número 3, enfim, você já fez aquela fresagem já tradicional ali, já fez através do guia cirúrgico, problema nenhum tirar o guia cirúrgico e terminar a fresagem sem ele, até porque o caminho está pronto. Né? O caminho está pronto, então qual o problema de você remover o guia cirúrgico? Tá? O guia cirúrgico te dá essa possibilidade de você iniciar a fresagem e deixar bem precisa as primeiras fresagens para fazer o caminho, né? A gente sabe disso, a gente faz implantes que a gente vai falar fresa número 1, fresa número 2, depois do fresa número 2 o caminho está pronto, a gente sente no momento da fresagem. Depois da fresa número 2, nada mais é do que alargamento de alvéolo cirúrgico. Então a gente consegue sim fazer depois sem o kit, sem o guia cirúrgico. Né? E aí você consegue utilizar as brocas de um kit convencional que você tem ali na mão. Tá? Que você tem ali na mão, sem problema nenhum. Bom? Isso é questão de habilidade na hora de fazer, tá?